Vamos então dar sequência aqui, ó. Só uma coisinha antes. Eu posso selecionar os quadros, tá joia? Utilizando aqui a ferramenta de seleção. Eu clico, seguro e arrasto, ó, e posso eliminar esses quadros ou essas alterações que eu fiz, tá joia? Então é bem tranquilo aqui. Vamos supor que eu não queira trabalhar com o tamanho, né, ou com a opacidade. Eu seleciono aqui a opção de opacidade e pressiono Delete. Então ele cancela aquela opacidade que foi feita. Mas aí ele continua do padrão inicial, que no caso era 0. Se eu quiser modificar e exibir, eu tenho que ir lá no início e pôr 100 para que volte ao normal. Então posso editar de forma tranquila aqui as minhas animações. É óbvio que se eu deletar o objeto, eu vou deletar o círculo e o retângulo, ele zera todas as informações que eu tinha passado aqui na minha linha do tempo para aqueles objetos. Vamos fazer uma nova animação aqui. Vou pegar, por exemplo, o retângulo e eu quero editar ele sem ter que trabalhar essas propriedades. Vou pegar aqui a ferramenta de transformação livre, porque com ela eu posso mexer na rotação, na inclinação, né, do objeto, ó, na transformação de tamanho, no redimensionamento, no ponto âncora, tudo que eu preciso. Mas e aí, como que eu marco um ponto inicial? Não necessariamente eu quero marcar um ponto inicial. Vamos entender primeiro o que eu quero fazer. Vou deixar o objeto desse tamanho, eu quero fazer ele fazer o seguinte, eu quero fazer ele passar aqui pelos 4 lados aqui e voltar ao início, mudando aí algumas propriedades de cores, de tamanho, inclinação, rotação, muito aí do que nós vimos. Então vamos lá. Cada transição de lado será em 1 segundo. Então vou fazer o seguinte, no 1 segundo eu vou deixar ele deste lado aqui, ó, pode ser nesta parte aqui, né? Mas eu preciso marcar para ele no início que ele no primeiro quadro, perdão, aqui, ó, que ele terá uma posição inicial, para que depois eu comece a alterar suas propriedades. Mas como que eu vou marcar essa posição inicial sem antes trabalhar aqui os recursos de pontos? Para isso, eu preciso então adicionar keyframes. Como que eu faço isso? Eu venho com o botão direito, adicionar keyframes e ponho aqui já a posição X e Y. Ok. Posso fazer também já de uma vez com a escala, tá joia? Então já fiz aqui com a posição X e Y e escala também. Aí agora basta fazer as alterações. Então eu venho no 1, mudo para cá, automaticamente ele cria keyframes se tiver marcado aqui, ó, essa opção que já é padrão, então já não alterei nada, de Auto Transition Mode e Auto Keyframe Mode, que significa que cada vez que eu modificar o objeto, ele vai trabalhar essas opções para mim. Então eu modifiquei ele, vou, por exemplo, aqui ó, diminuir um pouquinho o tamanho dele. Então ele vai alterar para mim de forma gradativa, né, essas modificações aí em que eu tenha feito. Aqui por aí. Nesse caso, eu modifiquei ele, não alterou o tamanho, eu vou então com o botão direito e adiciono o frame aqui de escala, que é o Size and XY Mode. Ok, ele vai então a partir daí fazer essas alterações para mim. No 2, por exemplo, eu quero que ele passe aqui para baixo, vamos aumentar um tiquinho ele. Ok, então aí eu tenho já a transição. Ó. Aumentou só um pouquinho ali. Aqui no 3 a mesma coisa, eu arrasto ele. Vamos colocar ele desse lado aqui. Eu vou colocar ele bem pequenininho agora. Ok. Então já vai dar uma diferençazinha boa ali. Ó. Sem ficar utilizando toda hora os quadros. No 4 eu quero que ele volte aqui para cima. E fique um pouquinho maior. Só que eu não modifiquei na verdade. Opa, tive uma transição aqui meio esquisita. Ó. Por que ele fez essa diagonal? Porque aqui ele não marcou os 2 pontos. Vamos dar um Ctrl Z. Ok. Aqui ele mudou, foi somente um eixo. Ó. Por que foi somente um eixo aqui? Ele não veio com outro eixo, provavelmente porque eu não tirei da direção. Vamos ver aqui novamente no 4. Ao subir, ele vai manter essa direção. Então aqui, para não ocasionar isso, quando você vê que ele não deu a direção, é só você vir aqui e acrescentar mais um ponto-chave, ou mais um quadro-chave ali a ele. Eu poderia aumentar ele direto assim. Ó. Vamos ver se ele não vai desnivelar em outra, vai desnivelar. Então vou ter que acrescentar mesmo aqui, nesta posição onde ele está, ó, um outro quadro-chave para a parte do topo. Então adicionar keyframe, só vir aqui em top. Ó. Ele vai manter aquilo ali. E agora no 4 eu posso subir, que ele mantém aquela posição anterior dele, sem então prejudicar ó, o objeto. Beleza.
Feito isso, eu poderia também estar trabalhando as demais opções com essa ferramenta. Então aqui no início, ó, vamos colocar uma rotação para ele. Ele acrescenta aquele quadro-chave. Neste aqui eu poderia modificar essa rotação para o outro lado. Ó. Então ele vai fazendo aí todas as alterações. Aqui eu quero que ele gire um pouquinho mais. O ponto âncora dele está até fora ali de posição. Ele já por isso até desceu. Posso mudar novamente a posição dele sem problema. Aumentar novamente. Basta chegar a agulha onde eu tinha parado. Ó, que eu continuo fazendo aí as alterações. Para fazer escala também dá. É só vir aqui inclinar o objeto. Ele vai aí aplicar aquela escala inclinada nele. No início, vamos supor que eu não quisesse ele inclinado dessa forma. Eu quisesse ele inclinado assim. Daí ele vai se inclinando, rotacionando, fazendo todos os ajustes utilizando apenas as ferramentas aqui, sem trabalhar com os pontos ou quadros ali chaves.